Aleluia. Você pode liberar palavras de gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, nosso amigo, o nosso amigo fiel. Sabe aquelas frases que a gente aprendeu com a vovó? O amigo fiel, o amigo certo das horas incertas. Diz para ele: Espírito Santo, obrigado, porque você nunca me deixou. Você está comigo no monte ou no vale, diante das luzes ou no escuro. Você é meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom estar aqui. A gente... É uma alegria muito grande, né? A gente tomou um café rapidinho ali com o pastor Saulo, pastor Júnior, pastor Maurício, os irmãos. Muito bom, Rodolfão aí. Mateuzinho agora vai ser mais uma. Tem uns 3 já que eu estou a salvar a gente, né? Esse jogador do Flamengo vai ser do Flamengo. Ele falou que é flamenguista ali. Tá, mas irmão, é profissional, qual que é o problema? O negócio é fluir, né? Os irmãos, é tão bom saber que existe nesse lugar um povo que ama Jesus. Não é um povo perfeito, porque talvez o mais imperfeito seja eu mesmo. Mas um povo que ama Jesus e que deseja mais da sua presença. É uma coisa linda para ficar tranquilo o seu coração. É que Moisés de 40 a 80 foi tratado pelo Senhor no deserto. Você está no deserto? Deus está te tratando, fica em paz. E o Abraão foi só com 99 anos. Deus é um Deus de processos. A gente é que acha que está pronto. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que começou a boa obra na sua vida, meu irmão, Ele é fiel para completar. Posso te garantir na Bíblia que Ele é fiel, porque Adão, depois que pecou, ele voltou lá. Ele ia lá todo dia dizer: onde você está, meu filho? Não é porque você errou e está fugindo que eu vou fugir de você, filho. Eu te amo, filho. Não é sobre eu aprovar o que você faz, é sobre eu não te largar nunca. Eu vou insistir com você, porque eu sei quem eu te fiz nascer para ser. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Pastor, eu entrei aqui nessa noite com pensamento suicida. Você vai sair daqui nessa noite querendo liberar a vida onde você passar. Pastor, eu cheguei nessa noite falido aqui com pensamentos de morte. Eu quero declarar que você vai sair da falência. Pastor, eu tenho dia que eu acordo e eu estou nesses dias, pastor, que eu não vejo um palmo na frente do meu nariz. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai abrir o teu horizonte. Aleluia. E isso faz igual o Gabriel. Se você crê, como diz o nós que é pentecostal, dá umas de maluco de vez em quando, faz aleluia. Aí eu falei: Jesus, o que eu vou falar lá hoje? Vida inteira pregando aqui, né, irmão? É uma palavra nova. Meu iPad, minha cabeça, meus aparelhos estão cheios de palavras. Aí eu falei: já sei, hoje eu já sei sobre o que eu vou falar. Eu tenho umas boas aqui. Eu falei: mas sobre o que eu vou falar, Jesus? Ele falou: fala sobre destino profético. E eu falei: Jesus, ele já não aguenta mais me ouvir falando sobre isso. Eu falo a mesma coisa ainda, né? Eu só tenho uma mensagem, só mudo o texto, irmão. O nome disso é vocação. Eu não tento ser outra pessoa. Não tente ser outra pessoa. Deus te fez nascer para que você viva a vocação que Ele te entregou. Eu já vou te dizer quando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma unção nesse lugar, né, irmão? Vamos cantar Ninguém Explica a Deus. Coisa de maluco cantar isso aqui. Só vou te explicar porque que a gente vai cantar isso aqui. Essa semana a gente fez uma reunião com um cara, eu, pastor Daniel, Guilherme, que trabalha lá com a gente. Um homem lá, X, né, para uma situação lá no prédio da igreja. E o pastor Daniel está passando por um momento dramático, mas Deus está dando vitória dia a dia, semana após semana. Vocês sabem, continuem orando pela pastora Fernanda. Está fazendo tratamentos, porque foi acometida de um câncer no cérebro. Mas ô mulher valente, irmão. Loucura. A gente está junto quase todo dia, né? O pastor Daniel precisa de muita oração. A Lelê, que são a amiga da minha filha. Nossa, né? O Pedrão, quem conhece sabe de que eu estou falando. E a gente sentou para ter reunião com um homem para falar de trabalho. E o cara é ímpio. Irmão, a reunião tinha um monte de assunto pesado para falar. A gente levou, Rodrigo, uns 20 minutos só de reunião. Aí daqui a pouco o cara começou a falar, mostrou a cicatriz aqui, pai. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi um câncer que eu venci. Falei: meu Deus. Aí começou a contar. Começou com uma laranja, com o tamanho de uma uva, virou uma laranja, desceu, deu... Como é que é quando... Rapaz, vocês estão sabendo, né? Misericórdia. Jesus.
todo mundo, metástase. Aí deu metástase aqui, deu acolá, e eu fiquei. Aí começou o drama. Depois da reunião pesada, ele começou a falar isso. Fala. Aí ele, eu preciso contar para vocês não gostam de testemunho? Na linguagem de vocês é testemunho. Começou a falar. E o cara tem muito, né? Depois na palavra edita isso aí, tá, pessoal? Eu falo, vocês sabem já. Eu estou acostumado. Aí o cara falando, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, cara, não é possível que esse cara, falando tudo isso, com um testemunho poderoso desse. Eu não vou nem falar a religião dele, eu perguntei qual era a religião dele. Eu tive essa coragem. Não vou nem te dizer, não vai escandalizar. Aí eu falei, cara, tu é judeu, filho de judeu, neto de judeu? Porque o cara, além de tudo, prosperando assim. Eu falei, meu Deus, não é possível. Pastor, por que você não vai falar a religião dele? Porque ele não é cristão. Então, imagina alguma coisa que pra gente é um pouco diferente, né? Nem católico, carismático, nem isso. Aí ele contando, ficou 1 hora contando o testemunho dele. Eu não consegui, aquele dia, ficar direito, assim. Falei, meu Deus, mais uma vez aconteceu isso. Você acha que está indo para um propósito, para uma reunião, que você tem as cartas, que você vai propor, que você, no final, você sai zonzo assim. Aí eu passei o dia inteiro cantando essa música. Minha filha fica cantando em casa, eu fiquei, cara, ninguém explica a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você que entrou aqui nessa noite e tem alguém no CTI, levanta sua mão. Levanta sua mão, irmão. Você que faliu ou que está passando por um deserto, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém explica a Deus. Deus não é crente, Deus não é Deus do crente, ô Charlie. Ele é Deus dos filhos. Se o ímpio ainda não entendeu o que é filho, a gente vai pregar para ele se entender, crer no evangelho, ser salvo, e dizer, eu sou filho. Aí eu pirei, ninguém explica a Deus, Pri. O Senhor não deseja ser pai de crente. Ele é pai de todo aquele que nele crê. É por isso que nesses dias, Deus vai usar a tua para amar o inimigo, e eles serão constrangidos. Se você crê, levante as suas mãos e adore a Ele, porque ninguém explica a Deus, cara. Ninguém. Nem a teologia. Senhoras e senhores, brincadeira. Aleluia. Pega isso, irmão. Ele disse, haja. E Liliu, ouve tudo, cara. Você está com medo, se levanta nesses dias. A teologia não pode explicar, cara. Big Bang é para disfarçar quem ele é. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um pai a me guardar. Nessa noite, aquieta teu coração. Nessa noite, tenta aquietar teu coração. Ele é teu pai, cara. Ele te cerca por detrás e por diante. Sobre você, ele coloca a mão dele. Você é menino dos olhos, você é filho. Você é filha. Você é a princesa dele. Não importa por onde você andou. Não importa por onde você está andando. Ele tem ciúme de você, cara. Ele disse para a samaritana, vem para eu te dar água viva, filha. Ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu. Ninguém explica Deus.
teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, diz aí! Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. E aquele homem de religião afrodescendente, Deus usou ele para impactar o meu dia. Eu não consegui ficar direito durante o dia. Porque Deus falou: você está achando que eu sou crente, Rodrigo? Eu estou curando, estou salvando. Você está preso no que não foi feito. Olha para aquilo que está sendo feito. Você está olhando para aquilo que na tua mente é de um jeito. Eu estou fazendo. Eu estou curando entre as nações. Você acha que as pessoas que Jesus curou na Bíblia eram crentes? Você acha que Jesus dependia da fé dos outros? Em alguns momentos ele elogiou a fé dos outros. Desculpa, é uma heresia, se você concorda ou não, não é um problema meu. Você acha que Deus precisa da minha fé para fazer alguma coisa? Ele precisa da vontade dele soberana. Ela é soberana. Levanta a sua mão aí, cara. Quem foi que disse que tua vida vai parar aí? Quem foi que disse que vai parar na tua opinião? Pega essa opinião e joga fora, rapaz. A teologia não consegue explicar. Vai o bonitão com a sexta série fraca quer explicar. De ao ateu, ninguém explica Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos conversar um pouco nessa noite. Há uma graça de Jesus aqui, irmão, para pegar a gente nessa noite. Pastor, porque você está aqui, você é louco, irmão. Desde diante no quintal a gente já sentiu aqui, cara. A gente sabe. Você chegou aqui agora, a gente está aqui há muito tempo. Lembra aquele vídeo da Ana Paula Vladão? Tem sangue e mel nesse lugar, é mais ou menos isso. Vou fazer um vídeo assim. Né, Gabriel? Eu também tenho um bocado, né? Lembra das nossas brigas aqui? Varão que briga. Vamos lá, irmão. Definição de destino profético. Você quer anotar? Vou te dar duas. Uma muito forte e outra fácil de entender. Tu quer primeiro qual? A forte ou a fácil de entender? A fácil de entender? Vou contigo. A fácil de entender é o seguinte. Deus tem uma história e Ele te chamou para participar dela. Deus tem uma história e te chamou para participar dela. Convidado de honra para a história de Deus. Ela não é sua. Eu tenho, tira isso. Beleza? Essa é a primeira definição de destino profético. Deus tem uma história e me chamou para cooperar com ela. Cooperar é melhor. Está comigo? Vamos lá. Agora, a palavra destino no latim vem de né? Mas stanare, que é derivado de stare. Ou seja, firmar, fixar, estabelecer. Ou seja, qual é a forma de eu entender destino? Aquilo que é firmemente estabelecido por uma pessoa. Você quer anotar? Aquilo que é firmemente estabelecido para uma pessoa. E eu vou te falar o que é destino profético. Aqui é só sobre o que é destino. Então deixa eu juntar logo para ficar mais fácil. Aí você anota de uma vez só. Então o que é destino profético? O que é profético? É aquilo que nasceu no coração de Deus e Ele quer comunicar com a terra. E Ele escolheu você para comunicar o que eu não posso comunicar. Então, destino profético é
aquilo que Deus firmemente na eternidade estabeleceu para que eu viva e me fez nascer para comunicar. Vou repetir. Se eu falar de outro jeito, você sabe que é a mesma coisa. Aquilo que Deus estabeleceu firmemente na eternidade para que eu viva e me fez nascer para que isso fosse manifesto. De outro jeito, mas é a mesma coisa, você viu, né? E por que você está me olhando assim ainda? Eu vou dar uma notícia, você não vai dar aleluia. Não vai dar, porque você pode se comprometer. Tem pessoas aqui que nessa virada do meio do ano, o Senhor vai mandar largar coisas. E tem coisas que se você não largar, Ele vai arrancar de você. Não sai largando. Ouve Ele primeiro. E tem outras pessoas aqui, hoje mesmas, que tem coisas que Ele vai mandar você agarrar com toda a força. E se você não agarrar, Ele vai fazer explodir no teu peito, para você agarrar na marra. Uhum. Por quê? Porque Ele tem uma história e te chamou para ser cooperador dela na terra. Por quê? Porque na eternidade Ele decidiu firmemente que só você poderia cumprir esse destino profético. Não é o vizinho, cara. Bota isso na sua cabeça. Vou falar os mesmos textos da vida inteira. Talvez eu mude um outro, tá? A Bíblia diz que nós somos poema. Você sabe, no grego é poema. Quem aqui já escreveu um poema? Eu estou tentando colocar na cabeça do Luiz Felipe que eu sou compositor. Ele é músico, né? Mas eu já escrevi uns poemazinhos aí. Quem já escreveu poema, levanta a mão. Teve um dia que você acordou inspirado e pegou e foi lá e escreveu assim, ó, no tapa, o poema, sim ou não? Agora o pessoal lá em casa está com maneira de pintar. Eu fiquei vendo eles pintarem, eu falei assim, cara, acho que eu vou pintar a tela. Me deu uma inspiração. Tu pegou já? Eu gosto de pregar aqui na nossa igreja, no Campinho, porque o Anderson dá uma pregada junto. Às vezes dá umas bolas para brincadeira. Anderson é meu parceiro. Presta atenção. O Anderson e o Gustavo. Olha lá, o Gustavo está vindo. Só vive na beca, né? Presta atenção. A Bíblia diz que nós somos poema dele. O que isso quer dizer? Olha aqui para mim. Isso que eu vou falar não serve para as mulheres, tá? Só serve para os homens. Vou repetir. Isso aqui que eu vou falar, Berg, não serve para as mulheres. Só para os homens. Apesar da sua cabeça ser grande, o seu nariz também, Ele se inspirou a te fazer, meu amigo. Bom, nem olhei para você. Brincadeiras à parte. Irmão, ninguém faz um poema se não estiver inspirado. É de verdade que eu estou te falando. Eu não quero te embalar, você já me conhece. Deus se inspirou ao criar o homem, o ser humano. Deus se inspirou ao me criar, por incrível que pareça, e ao te criar. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo e falou, cara, eu preciso fazer nascer nessa família um cara com essa vocação para cumprir esse destino profético. Você precisa crer, cara. Ah, Jesus. Deixa eu te dizer nessa noite, você não é uma tentativa de Deus. Cara, tem gente que fica me olhando sem me olhar. Olha aqui, príncipe, eu quero te ajudar nessa noite. Você não é uma tentativa de Deus. Você não vai continuar tentando fazer coisas. Eu quero declarar que chegou o tempo que você vai entender qual é o teu destino profético. Aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Tua vocação, já vou falar sobre isso. E você vai fluir na vocação que você foi chamado. Hoje a gente saiu da igreja às 1h pouca da tarde. Falando, não paro de falar, gente. Mas eu também não tento cozinhar para impressionar ninguém. Tem gente que tem graça para cozinhar. Eu estava falando com o pastor Saulo. A Monique lembra muito a minha esposa, não no jeito, mas na fome, na sede. A Priscila ama ministrar louvor, a Priscila ama pregar, a Priscila ama resolver BO de crente. A Monique está igualzinha. É um fogo que não nos deixa em paz. É uma convicção que é maior que a nossa vida. Às vezes eu brinco com o pastor Juscelio e falo, pastor, aquela ali, você manda uma, mas aquela ali foi violenta. Aí meu pai às vezes fala, eu creio que o pastor, ou minha mãe, né, eu creio que os pais do Saulo devam falar para ele, que a gente já conversou alguma coisa sobre isso.
Às vezes minha mãe fala, e aquilo que você falou e tal? Eu falo assim, eu nem sabia que eu sabia, eu nem sei, eu nem lembro. Eu imagino que o pai do Saulo, os pais do Saulo, os pais da Monique devam dizer, meu filho, onde você aprendeu aquilo? Deve dizer, pai, até hoje eu não sei, fluiu, né? Deixa eu te dizer, levanta sua mão aí, cara. Você vai entender o que é destino profético. Vai conhecer a vocação que você foi chamado. E nem você vai saber explicar como é que você flui. Por quê? Porque você é poema, você é feitura. Ele te teceu com as próprias mãos. O salmista no Salmo 139 diz, você me teceu com as próprias mãos. Um por um dos meus órgãos. Escreveu e estabeleceu os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Aí está artista, jogador de futebol, você precisa pegar, fazendo biografia. A minha e a sua já existe, porque ele já escreveu, já estabeleceu todos os dias. Aí você diz assim, pastor, que bonito, vírgula. Pega isso como a única verdade da tua vida e vai viver, meu irmão. Porque nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia, Big Bang. Mas, irmão, Deus é o teu Pai desde sempre. Pastor, mas eu quase morri. Morreu? Pastor, mas eu quebrei 3 vezes. Está vivo? Pastor, mas eu vivi isso. Sabe por que você viveu ou está vivendo isso? Para que com a consolação que você está sendo consolado, você console a muitos outros. Vai falar, senta aqui, eu já passei por isso, cara. Está vendo não? Quantidade de faca aqui. Nenhuma me matou, velho. Porque a graça e a misericórdia dele, ele disse que me seguiriam. E é verdade, cara. Quando eu era mais novo, eu não sabia. Mas eu fui envelhecendo. E eu sei que é verdade. A misericórdia dele e a bondade me seguem por todos os dias da minha vida. Você consegue levantar suas mãos e adorar um pouco mais nessa noite? Você consegue liberar a tua voz e dizer, Senhor, eu vim para o tudo ou nada. Eu vim para te encontrar. Vamos cantar uma da nossa mesmo? É bom te ter aqui comigo, Senhor. Coloca aí pra gente, Gálatas 1,15. Vem, Senhor Jesus. Gálatas 1,15. Jesus, e receba o meu louvor, teu amor e renova meu viver, teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu. Deixa eu te falar uma coisa bem rapidinho. No dia, acho que é 26, tem aí o banner, né, que a gente pediu para subir. Bonitinho, com headphone, né? Dia 26 de julho, é isso mesmo? Coloca o banner que eu pedi lá. Isso. Dia 26 de julho, de 2 da tarde às 8 horas da noite,
lá no Barra Business, nós vamos ter uma imersão sobre chamado e vocação. Ai, pastor, não aguento mais ouvir isso. O J. Neto canta a mesma música a vida inteira, nossos pais ouvem, né? Marcos Góes. O que você quer dizer, pastor? Tem uma galera aqui que ainda não ouviu e a gente tem... Eu tento fugir disso, mas isso não me deixa fugir, sair. As vagas já estão quase acabando, graças a Deus. A gente tem vagas limitadas. Mas eu quero desafiar você a estar lá. E eu vou dizer para você, irmão, esquece. Vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, está aqui esse telefone, 977125318. 977125318, WhatsApp. Manda mensagem lá. Vão vir irmãos de outros ministérios, até de outras cidades. Vai ser uma tarde que vai mudar a sua vida. Por que eu preciso entender sobre isso? Porque existe um tripé que é chamado vocação e identidade, que a maioria de nós não sabe, não conhece, não tem profundidade. Só para te dizer, a gente está falando, eu vou falar muito sobre isso. O que a gente chama de chamado é vocação, porque a palavra no original, tanto no latim quanto no grego, é klesis e kalel, que fala de chamado específico. Então, o que a gente pensa que é chamado é vocação. E você precisa entender sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, anota aí. Glória a Jesus, né, irmão? Aqui estão as matérias, as sessões, né? Nós vamos ter lá períodos de coffee break e tal. Mas aqui estão as sessões. Tá, mas por que eu estou falando isso? Volta lá, Gálatas 1,15. Olha que coisa mais linda do mundo. Vai lá, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou, diga comigo, aquele que me separou. Diga mais uma vez, aquele que me separou. Quando que ele me separou? Aqui, quando? Fala mais forte. Fala mais forte. Muito bom. Vê se esse texto não é correlato com o que talvez eu mais falei na vida aqui, Jeremias 1. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Eu não passo de uma criança, um cabeção, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Ah, tu entendeu? E antes que saísse da madre, eu te separei. É a mesma coisa. Deixa eu te dizer, Jeremias no Antigo Testamento sabia, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento sabia. Sabia de quê? A medicina não fala que existe vida intrauterina? É verdade, claro que existe. Que acontecimentos do lado de fora influenciaram a sua vida no ventre da sua mãe, é verdade. Problemáticas externas, brigas em casa, pressões emocionais do lado de fora, modelaram quem você é hoje. Essa insegurança vem de lá. Esse medo vem de lá. E quando você saiu, continuou o ambiente de medo. E aí, se você vai dar um passo além da tua história de vida, você, eu vou morrer. Essa mentalidade de escassez vem de lá. Esse medo da morte, essa hipocondria, vem de lá. Pastor, então estou destinado a viver isso? Claro que não. Porque antes de lá, ele já havia te separado. Tu não está entendendo ainda, mas eu vou te ajudar. É por isso que o Satanás tentou tanto e continua tentando contra a sua vida. Foi por isso que Herodes quis matar de qualquer jeito os meninos nascidos homem. Porque ele sabia que se ele matasse os meninos, ele ia matar o Salvador. É por isso que Herodes o faraó era um tipo de Herodes. Por isso que ele também tentou matar os meninos homens. Aí eu sei que tem humor na canção. Ô, Joquebede. Cara, mas deveria ser Joquebede. Por quê? Porque a Joquebede foi o cara. Desculpa aí. O que você quer dizer? O destino profético dela? Guardar Moisés. E dos 3 reis magos? Desculpa aí, os sábios de Faraó não puderam, de Herodes não puderam. Mas os 3 reis magos foram instrumentos de Deus para apontar o nascimento do filho dele. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Todas essas questões que você sofreu do lado de fora, tocaram em quem você é. Mas deixa eu te dizer, por favor, não sai daqui nessa noite julgando o que está sendo falado, se é bonito, se não é sobre isso.
É sobre você sair daqui convicto de que foi no ventre da tua mãe que ele te separou, Anabel. Foi no ventre da tua mãe que não importa o que aconteceu do lado de fora, você permaneceu viva. Aleluia. Você sabe que eu gosto de falar disso para te pegar logo, né? E depois que você nasceu, aquela malária não te matou, né? Por quê? Porque você foi separado antes de nascer. Cara, você precisa pegar isso. Eleito nele antes disso tudo. E separado no ventre da sua mãe. Tá, pastor, mas então por que eu estou passando por tudo que eu estou passando? Ei, você também já me ouviu falar 1 bilhão de vezes. Isaías 43, 1. Eu te criei, Jacó, para te formar Israel. Eu te criei, o meu melequento predileto. Jogando bola na rua, para que você um dia se encontrasse comigo no Val do Jaboque e transformasse aquele lugar em Peniel. Cara, você não está entendendo, né? Pastor, eu estou num vale. Ei, irmão, você vai ver ele face a face. Você só precisa crer e se posicionar nesses dias. Como é que eu vou ver face a face se eu estou no vale? Jacó, viu? Você é melhor que Jacó, macho? Não é não, macho. Fica de boa. Deixa eu te dizer, não é palavra de autoajuda, você já me conhece, não precisa ficar me justificando. O teu pseudo pior momento é o melhor momento da tua história. Eu vou repetir. O teu pseudo pior momento é o melhor momento da tua história. Então somente você se posicione. Ventos contrários só nos levam para longe se nós não tivermos sabedoria pelas dores que passamos, para nos reposicionarmos, para que esses ventos nos levem para onde temos que ir. Tu não entendeu? Eu te ajudo? Para de lutar contra o vento e para de achar que ele é para te derrubar. Você agora é mais experiente. Se reposiciona. Não anda no fluxo contrário dele. Se reposiciona e deixa ele te soprar, mano. Sabe por quê? Porque você foi eleito nele. Aliás, você foi separado. Deixa o eleito nele, vem antes, né? Vamos ficar aqui. Já no ventre você foi separado. Quando a gente fala sobre chamado e vocação, toda terça-feira a gente está fazendo uma live aí. Eu te ajudo a pensar. O que é destino profético? É o solo. O que é vocação? Ou o que é chamado? É a pista. O que é vocação? É o veículo. O que são os dons ministeriais e espirituais? O combustível para fazer aquele veículo chamado vocação correr na pista chamada chamado, que está construída em cima do destino profético. É muito simples, a gente que complica tudo. Pastor, como é que eu posso definir destino profético? O seu eu não sei, mas o meu acho que você já sabe. Eu posso falar da forma que eu quiser isso. Eu nunca falei que eu sou um bom pai. Eu estou lutando para ser um mais ou menos. Mas uma coisa você sabe. Quando você está perto de mim, a palavra pai, para Deus, queima no teu coração. Isso não tem como negar. Eu fazer o quê, irmão? Pai, eu estou lutando, meu amigo. Que luta, gente. Mas que Deus é pai. E que eu sou uma placa falando sobre isso, eu não tenho por onde correr, cara. Ou você acha que eu não tentei também? Ou você acha que eu não... Até hoje estou tentando. Deus, deixa esse assunto para o pastor Juscelio, que é um monstro no melhor sentido da palavra. E você? O que você comunica? Você comunica desprezo a figuras de autoridade? Essa é a tua vocação? Oh, essa é do diabo, né? O que você comunica? Eu não vou entrar aqui, pai e mãe, um pouquinho no que vocês conversaram comigo ontem. Mas os meus pais estão vivendo uma experiência com a minha avó por parte de pai, semelhante à que eles viveram com a minha mãe por parte de mãe. Parte dessa experiência, não vou dizer aqui o que é, mas é um amor muito profundo, que tem atos muito profundos de amor. E eles estavam na mesa comigo ontem chorando pelo privilégio de fazer isso. Do tipo, não vou falar, tá gravando. E eu cheguei em casa, fiquei um tempo sem dormir, eu falei, Deus, eu estou constrangido. Eu preciso desse amor.
Eu não sei se essa é a melhor definição para aquilo que eles carregam. Mas eu só sei que ter o meu pai e a minha mãe como meus pais, eles comunicam para mim misericórdia o tempo inteiro, socorro o tempo inteiro. E você, o que você comunica? Você não precisa falar bonito sobre a tua vocação. Você só precisa ter convicção do que você comunica e vai aperfeiçoando no meio do caminho, tá? Não, por favor, cara, se expressa aí, mano. A gente está querendo cantar bonito, mas não sabe o que a gente comunica. Quando você aprendeu o que você comunica, o que você fizer, de algum jeito vai comunicar. Pastor, mas essa definição ela não é didática. Pois é, mas ela precisa ser vivida, né? A gente precisa se esforçar para viver. Sem essa de super-homem. Eu vivo o que eu prego o que eu vivo. Já não gostava, hoje eu não gosto mesmo dessas coisas. Falou o santarrão. Mas a gente precisa se esforçar e dizer, Senhor Jesus, para que eu nasci? O que eu comunico? Pode falar? Não pode não. O que eu tava... Você não entendeu muito também, né? Fico falando assim, fico enrolando, né? Aí eu vou falar. Eles estão aqui mesmo? No final da vida, nos últimos anos da minha avó, por parte de mãe, uma das principais atividades do meu pai e da minha mãe com a minha avó materna era dar banho. Eu achava aquilo, oh, caramba, e eles davam com alegria e prazer, e meu pai sempre cuidou da minha avó, né, mãe? Da minha avó por parte de mãe. Sempre, como um filho. E agora, você já sabe, eu sempre falo dela, minha avó está com 100 e não sei quantos, deve estar uns 180 já, né? Brincadeira. Mas a última vez a gente parou de contar, está uns 103. Isso é verdade. E agora eles estavam contando um pouco disso, depois corta na edição, em nome de Jesus, se eu ver lá, eu vou brigar. Eles estavam falando, não, a gente, né, mesma coisa, para não ficar falando muito aqui. E a minha mãe dizendo assim, eu sou muito grata a Deus, e meu pai, eu sou grato a Deus pela oportunidade de... Eu falei, caramba. E a minha mãe falando, e minha mãe cuidando, como a própria mãe. Você é louco. O que isso me comunica? Socorro, misericórdia. Eu falei, Jesus, eu preciso ser igual a eles. Tu pegou, irmão? Deus te separou para alguma coisa que comunique, como o pastor Saulo falou, que comunique os seus atributos. Só que você está olhando para aquilo que o inimigo, de alguma forma, te feriu, usou gente para te ferir, mexeu, porque o Senhor permitiu que fosse mexido, e você está parado na dor, e o Senhor está falando, deixa que eu cuido dessa dor, cara. Essa dor é para furar você, para sair doçura, para sair criatividade, para sair dons. Eia! Tira os seus olhos daquilo que não deu certo aos seus olhos. O que não deu certo aos seus olhos não quer dizer que não deu certo, cara. Eu sou um cara muito autêntico, você sabe. Tão autêntico que eu vou pedir para cantar a mesma música de novo. Eu só canto as mesmas coisas, falo as mesmas coisas. A tua palavra escondi. Quantos se lembram disso? Feche os seus olhos então aí. Como eu sou versátil, não é a mesma música de sempre. Mas isso é da idade. Quando o pastor Saulo cantou o único que é digno, eu falei, não estou sozinho. Levanta sua mão e diz, a tua palavra. Ou você acha que você canta para a sala de oração ser legal? Olha aqui para mim, vocês dois e vocês dois. Quando eu vi vocês servindo lá, eu falei para a Priscila e para o Vinícius, Deus sempre vai abater soberbos e dar graça aos humildes. O evento de casais foi maravilhoso, porque o coração de vocês não estava em aparecer, estava em servir esses casais. Quantos concordam comigo que estavam lá? Eu nunca nem usei direito aquele tipo de roupa, agora eu quero usar sempre. O Saulo e a Monique são mais chiques. Levanta sua mão aí, Deus vai dar graça. Vinícius, bota isso na tua cabeça, Deus está trabalhando em você. Nem você vai se reconhecer nos próximos meses e anos. Você vai olhar no espelho e falar, não acredito que você fez isso comigo, Jesus. Jesus, eu não posso. Ele vai dizer, eu sei, mas eu posso através de você. Você é um grande pai, cara. A sua filha tem orgulho de você, rapaz. Ei!
Ora com ele, pastor Saulo. Eu libero sobre a tua vida nessa noite. Você vai amadurecer de um jeito que as pessoas vão dizer: como você faz para ser um bom pai? Você vai falar: eu me rendi, cara, eu me rendi. Eu não queria me render, mas eu me rendi. Ah, a tua palavra escondi. Se você é maluco, faz assim, como se estivesse guardando a palavra, cara. A tua, oh, minhas vestes, e das tuas águas, oh, eu bebi. Meus 11 talentos. Isso aí, vocês aí na mídia. Quem foi que falou que você é um menino da mídia da igreja? Deus está treinando um produtor, cara. Ô Gabriel, tem muita lenha para queimar. Tu está no processo, cara. Coloca as suas mãos assim. Deus vai te levantar como um produtor, cara, de conteúdo que vai abençoar a nação. Pega, escreve e depois só me leva para jantar uma vez, já tá bom. Eia! Eia! Não é tempo de gravar conteúdo, então não vai ser crente orelhudo não. Vai ser gente ralada, experiente, que começou na igreja, que amou os irmãos, cara. Eia! O que é isso aqui? Volta lá pra gente no versículo, Gálatas 1,15. O que é ele me separar desde o ventre da minha mãe? Diga comigo: vocação. Uma das palavras, a principal palavra para vocação, sabe qual é? Convidado para a festa. Ou convocado para a missão. Deixa eu te dizer, no ventre da sua mãe você já foi convidado para a festa. Você foi convocado para a missão. Ou você acha que eu estou brincando sabendo que o Mateus está jogando no Flamengo? O filho do Messias, o Daniel, joga no Vasco. Todo dia eu falo: você vai. Mas quando estiver lá disputando o Mundial lá, você não vai. Não quiser chamar os outros, não chama. Eu tenho que estar lá. Se eu não orar, tu não vai. Brincadeira. Isso é brincadeira, mas é sério. Brincadeira com fundo de verdade. É que eu ia usar outro texto, mas já está acabando. Eu não ia pregar nada disso. Na verdade, eu não estou pregando, a gente está conversando. Faz tempo que a gente não se vê, né? O que é isso aqui? Antes de eu nascer, me separou. Diga comigo: vocação. Não, tu não está entendendo, Guto. Deixa eu te falar, para ver se você entende. Você não tem escolha, irmão. Se você ciscar para a direita, vai ficar ciscando, irmão. Não tem escolha. Ou a gente sintoniza com que ele me chamou antes de eu nascer, ou eu vou viver uma vida frustrada. Sinto muito em te dizer. Você quer viver a abundância da graça e dom da justiça? Então você tem uma vocação. Você foi convidado para a festa, convocado para a missão. A gente vai falar isso muito na nossa imersão. Antes de você nascer. Então isso aqui é vocação. E o que é chamado? Está aqui, ó. E me o que, irmão? Não, tu não está entendendo. Está aqui, ó. E me chamou. Quando ele me chamou? Através de que ou como ele me chamou? Pela sua? Mas tem uma outra versão que é a que eu prefiro. Quando, porém, me separou antes de eu nascer e me chamou quando foi do seu agrado. Esse aprouve aqui vem antes, quando foi do seu agrado. Que é a melhor versão do que essa. Igual hoje de manhã também, a versão lá não era tão boa. Então, diga comigo: me separou desde o ventre da minha mãe. Me convidou. Me convocou para a missão. Você não tem escolha, ok? É por isso, irmão, que você faz um monte de coisa, no final das contas a tua vida se inclina para o mesmo lado. O nome disso é vocação. Você precisa aprender sobre isso. Você está querendo inclinar para lá, irmão. Eu não estou falando sobre dons e sobre talento. Dons e talentos são ferramentas para o cumprimento da vocação. Ai, pastor, me confunde. Não te confunde, eu estou liberando aqui.
A gente precisa sentar horas para falar sobre isso. Tem algumas listas de dons na Escritura Sagrada. 1 Coríntios tem uma e tem outra misturada. Romanos 12 tem outra. Eu quero conversar isso com você. Aleluia, irmão. Fica tranquilo, nós é carioca. Deve ter sido o gol do Flamengo. Já vai passar, irmão. Relaxa. Aleluia, irmão. Quer orar para passar ou continua? Nós é carioca, irmão. Bom que o carioca ri, né, irmão? Aleluia. É muito, né, irmão? São os pastores, nossos pastores aqui, como eles estão? O que é isso, Rodrigo? Falou. Pipoca, estão fazendo pipoca. O povo que gosta de pipoca, né, gente? Aleluia. Não sai agora, não. Brincadeira. Vamos lá. Foco na palavra. Te separou antes do ventre da sua mãe. Te separou, isso é vocação. E me chamou quando foi do seu agrado. O que é chamado? É o momento em que ele se agrada de me chamar. Agora tem que se concentrar aqui, irmão. Ou vamos orar então? Vamos orar um pouquinho, melhor, né? Vamos ficar de pé, levanta a sua mão, aponta para lá e fala: Senhor, em nome de Jesus, faz acabar essa munição logo, engasgar tudo, vamos embora, sério. É assim que ora, irmão. Quem estava com a gente lá em Rocha Miranda, né, Lúcia? Um ano novo. Tu estava, Liliu? Chovendo pra caramba. Falei, vamos orar. Parou, foi a oração. Tu lembra, Ellen? Vem cá, Júnior. Vem cá, Maurício. Vamos orar. Isso aí, mano. Levanta a tua voz. Senhor, nós damos ordens aos céus. Declaramos amarrada toda ação de principados e potestades. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, todo tiroteio cessado agora. Libera os teus anjos, a gente não sabe aonde está acontecendo. Em horário de culto, pelo menos comigo, é a primeira vez aqui. Então nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, libera os teus anjos, Senhor, libera. Decretamos a tua paz agora, Senhor, nesse lugar, Senhor. Decretamos a falência do inferno, Senhor, nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que cesse todo tiroteio, Senhor. Agora, Senhor, nós clamamos no nome que há todo poder. Tiroteio cesse agora em nome de Jesus. Satanás se coloque no seu lugar. A igreja de Jesus está de pé, está decretando a tua falência exatamente nesse momento. Nós oramos a paz do Senhor nesse lugar, a paz do Senhor nesse lugar, a paz do Senhor nesse lugar, que excede todo entendimento, Senhor. Nós oramos para que as armas sejam baixadas nesse momento, Senhor. Que o teu Espírito invada aquele lugar, que todo espírito de morte, Senhor, seja destronado nesse momento. Vida de Jesus naquele lugar, vida de Jesus naquele lugar, vida de Jesus naquele lugar. Chacatarala baixara baixora bababachacatarala baixara baixei. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus naquele lugar. Falência do inferno agora, em nome de Jesus. Xarabaxacatarala babababaxora babababaxara baixei. Espírito de Deus, que haja vida. Nós profetizamos vida agora em nome de Jesus. Chacatarala babababachora bachacatará. Era bababachora babababachacatarala babababachara bachora babababachara bachei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, nós liberamos decretos sobre os altos céus nessa noite, Senhor.
Liberamos decretos nos altos céus nessa noite, Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo sombrio. Nós declaramos, Senhor, sobre essa terra, declaramos sobre Campinho, declaramos sobre o Pombal, declaramos sobre o Fubá, declaramos o teu governo, declaramos a paz sobre esse lugar. Senhor Jesus, te pedimos por misericórdia. Senhor, tem misericórdia dos jovens, Senhor. Cada jovem portando um fuzil agora, que seja tocado pelo teu Espírito. Que cada oração de cada mãe agora, que está de joelho dobrado, orando pelos seus filhos que estão no tráfico, Senhor, responde a nossa oração e a oração de cada mãe, a oração de cada avó. Senhor, que haja paz, que haja paz, que essas armas sejam abaixadas, que essas armas sejam abaixadas. Senhor, que os céus respondam a oração que é feita aqui nesse lugar. Nós declaramos sobre os altos céus, declaramos sobre os céus todo principado e potestade de violência que assola o Rio de Janeiro, que seja destronado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui é um altar levantado, nós queimamos incenso. Responde-nos, Senhor, responde-nos, Senhor, responde-nos, Senhor. Que cesse a guerra, que cesse a guerra agora, que cesse a guerra agora. Declaramos nos céus guerra cessada, violência cessada. Que cesse todo tiro, que cesse toda violência. Senhor, que não hajam famílias atingidas por bala perdida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não hajam crianças atingidas por bala perdida. Cessa toda morte, cessa toda violência. Nós não nos agradamos da morte de ninguém, Senhor. Oh, Pai, que cesse toda violência sendo cessada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, vamos declarar. Declare: tu és santo, tu és santo. Vamos levantar o nome do Senhor. Todo poderoso. Vamos lá. Santo, tu és santo. Levante a sua voz e vamos encher os céus. Tu és santo, Senhor Deus, Senhor Deus. Toma os céus desse lugar, Jesus. Ei, aquele que era, que era e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Levante as suas mãos e a sua voz e clame: santo! Declaramos que tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus, sobre os céus do Campinho, sobre os céus do Campinho. Poderoso, oh, tu és santo,
Tu és, oh Senhor Deus, Senhor Deus, todo poderoso, aquele que é, oh, que era. Só as vozes, aquele que é. Aquele que é. A ti que nós adoramos. Que é. Que era e que há de vir. Quantos tem mais 5 minutos aí? Se precisar, a gente ora e adora um pouco mais. Senta um pouquinho. Aleluia. Nós já estamos terminando. Diga comigo, Ele me separou antes de eu nascer. Diga comigo, vocação. Agora, me chamou quando foi do seu agrado. Fala mais forte, quando foi do seu agrado. Diga mais forte, quando foi do seu agrado. Muito bom. Deixa eu desmistificar uma coisa com você e eu já vou orar. Sabe aquele dia que no trem, um crente cheio do Espírito Santo, às vezes afinado, às vezes desafinado, cantou uma canção, ou um dia que você entrou numa igreja, ou sei lá em que ambiente foi, e que Deus te pegou por dentro? Quantos lembram desse dia aqui? Quantos viveram essa experiência? Eu me lembro, comigo foi com uma idade X, que eu não vou dizer qual, num retiro da igreja que eu fui criado. Aquele dia foi o dia que eu me converti de verdade. Esse dia que a gente fala que foi o dia da nossa conversão, deixa eu te dizer, foi a primeira vez que você ouviu o chamado. Diga comigo, chamado é a voz que muda tudo. É muito lindo ver os adolescentes aqui adorando a Jesus. Alguns sim, eu creio que a maioria, mas alguns possivelmente nunca ouviram a voz, mas eles estão dizendo, fala Jesus, fala Jesus. A qualquer momento, Jesus pega a gente por dentro. E aí o papai e a mamãe podem falar um monte. Samuel foi com 8 anos. Moisés, com 80. O que você quer dizer, pastor? Sabe o que a gente chama de conversão? Foi o chamado. Agora, qual que é o problema da nossa religiosidade? A gente achou que aquele era o mais dia da nossa vida. Não, foi o primeiro mais. Ou o primeiro mais, ou o primeiro mais. Mas o primeiro de uma série de outros dias iguais e melhores do que aquele. Melhores não, mais intensos. Tu não entendeu, né? A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão todos os dias. Vou repetir, para você olhar para mim. A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão todos os dias, no mesmo horário. Sabe naquele dia que a gente não vai se encontrar com Ele? Ele vai. Porque ainda que sejamos infiéis, no encontro, inclusive, Ele permanece fiel. E a prova disso é que Ele foi ter com Adão e não perguntou o que ele estava fazendo, perguntou onde você está. É por isso que Mateus 6,6, você já sabe, já me ouviu falar, quem não ouviu, pega aí. Entra no teu quarto, fecha a porta, tranca a porta, fica lá. E o teu pai que te vê em secreto. Eu descobri isso faz pouco tempo, uns 8 anos. Não é entra no quarto, faz isso tudo e abre a boca para falar igual uma traca velha. Não. Fica quieto. Vence esse impulso de falar. Lá em casa todo mundo fala pra caramba. Eu acho que eu sou o que mais fala. Sou eu reconheço. E o Senhor está dizendo, entra no quarto, fecha a porta. Fica quietinho, fica. Que o teu pai que te vê em secreto. Sabe o que está faltando para mim e para você nesses dias? Primeiro é entender que o dia que eu chamo de conversão foi o dia do primeiro dia do chamado, Diegão. Primeiro dia.
E o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. É aquela velha história que vocês já me ouviram falar também. Porque quando eu tinha 18 anos, eu andava de fuzil na favela. E hoje? Aquele foi o primeiro dia que você ouviu. E hoje? Já deveria ser o dia milésimo que você ouviu. Ainda tá lá naquele dia. E hoje? Ele me chamou quando foi do seu agrado. Teve um cara na Bíblia que agradou tanto ele que ele chamou de uma vez só. Enoque falou, cara, não aguento mais, vem logo. Se eu ou você vamos ser, Elias também, se eu ou você vamos ser arrebatados, eu não sei. Mas eu só sei que todos os dias ele está dizendo, você é desejável para mim. Você sabe que eu abro janelas, lá no recreio o pessoal já não sei se acostumou, mas está tendo que me ouvir. Deixa eu abrir mais uma. Você lembra quando a gente fala sobre Éfeso? Lembra de onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo para a igreja cujo nome significa desejável, tu tens um lugar junto a mim. Lembra desse lugar. Não é lembra da dor da queda. Eu sei que cair dói. Mas ele não está muito preocupado com a dor da queda. E nem o porquê você caiu. Ele não quer te ver fora desse lugar. Lembra de onde caíste? Como o pastor Saulo falou aqui na oferta, quando ele disse para Caim o verbo proceder aí, está no presente. Se procederes bem, tu serás aceito. Vamos adorar de novo? Vê lá aquele negócio. Se procederes bem, tu serás aceito. Quem está comigo? O Senhor está te chamando hoje para entender que chamado é quando o coração dele se agrada em te puxar para revelar a vocação para que você viva nela. Está comigo? Eu vou terminar de boa agora. Eu queria falar mais, eu volto outro dia, mas vem aqui comigo. E aí aquela velha história do Salmo 37, versículo 4. Um dia eu estava orando e falei, Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu falei, Senhor, obrigado, porque em algum momento tu vai fazer a minha vontade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu falei, obrigado, então o senhor pode me dar isso aqui? Ele falou, não, tu não entendeu ainda. Eu preciso que você se agrade de mim e que desenvolva a tua amizade comigo todos os dias. Todos os dias eu estou te chamando para te ensinar sobre a tua vocação. Chamado é o lugar que você se encontra comigo. Nessa direção aqui, né, irmão? Então é nessa. Aleluia. Ele não me chamou para morrer nesse deserto. Vamos dizer que Deus é um Deus mau, Senhor. Poupa o teu povo, Jesus. Mas vamos lá, só para a gente terminar aqui. Então, agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Em algum momento, Ele vai satisfazer. Aí eu falei, Deus, então vai chegar uma hora que você vai fazer o que eu quero. Ele disse, não, cara, se envolve completamente comigo. Que quando eu realizar a minha vontade, você vai ser satisfeito no fato de eu realizar a minha vontade. Porque você se agrada de mim. E quando você se agrada de mim e eu cumpro a minha vontade, isso agrada você também. Eu falei, que bom, Senhor, isso é muito bom. Ele falou, no final das contas, você vai ver que toda a minha vontade, o ápice, o prazer da minha vontade é te ver feliz e pleno, meu filho. Agrada-te de mim, você é meu filho amado. Na verdade, eu não ia falar nada disso hoje, eu queria falar outra coisa. Mas eu só quero te dizer nessa noite o seguinte, levanta nesses dias. Porque Ele te separou desde o ventre da sua mãe, vocação. Chamado. Quando o teu coração o arrebatou de vez, Ele falou, agora eu vou chamar esse cara. A primeira vez foi quando você se converteu, mas todo dia Ele quer falar coisas novas para você, quer trabalhar as antigas em você, Ele quer te aperfeiçoar. Quem está entendendo isso? E o final do versículo diz, por sua graça. Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer alguns aqui enriquecer, Deus vai dar nações a alguns aqui, mas sempre por causa da graça dEle. Aí o inimigo vai dizer assim para você, você não é digno, mas eu tenho uma palavra para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No reino de Deus, a medida é sempre maior. É sempre mais poderosa. Quem está comigo nessa noite? Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida para a gente concluir aqui. Nesse segundo semestre, você precisa pegar essa palavra. Deixa de ser teimoso. Cabeça dura, não vai construir nada. Abre essa mente. Deus está te ensinando a perdoar do jeito que você é perdoado. Quando eu olho no espelho, eu falo, Deus, me ajuda a perdoar, porque você me perdoa um montão, né?
Você me chamou, você me separou desde o ventre da minha mãe. Eu já falei isso aqui também 6 milhões de vezes. Meus pais não sabiam nem qual era o meu sexo antes de eu nascer. Quando eu nasci, eles falaram, achavam que era uma menina. Sabia disso? Tá rindo, varão? Tá rindo, varão? É real. Mas ele já tinha me separado. Deixa eu te dizer, você não foi criado com pai e mãe, mas ele te separou no ventre da sua mãe. E te chamou. Restaura a tua amizade com ele. Restaura o teu relacionamento. Restaura a amizade do carro, do escritório. Restaura a amizade do quarto, o quarto do cheiro. Eu falei hoje de manhã lá, irmão, entra no quarto e não começa a falar. Entra no quarto e faz assim, ó. Deixa eu sentir seu cheiro. As nações te esperam. Os dons e talentos que estão em você, a vocação que Ele te deu como um veículo para correr com esses dons e talentos, o chamado que tu tens como uma pista pronta, o destino profético, que é o solo onde essa pista está posta. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. As lutas, os desertos, as mentiras, as acusações, as traições, nada pode mudar. Só você, se você desistir ou se desviar, se levanta nesses dias. Pastor, mas eu não sou capaz. Qual é o homem da Bíblia que foi capaz? Eu quero declarar em nome de Jesus, para de pensar a partir da falta. Para de pensar a partir do que você pensa que não deu certo. Dá um salto nesses dias. Eu quero declarar que nesse segundo semestre, irmão, você vai ver uma revolução. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai crescer. Quero declarar, Diego, eu tenho ouvido boas coisas, você também já compartilhou comigo. Quero declarar em nome de Jesus. Sabe, os tempos, ô Diego, que a gente passa sendo fiel, eles não são esquecidos pelo Senhor, cara. Nenhum trabalho no Senhor é em vão, cara. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, guarda a tua destra, te cerca por detrás e por diante. Aleluia, levanta suas mãos aí no seu lugar. Se tu tens chamado para as nações, assim será. Se Deus te chamou, eu me lembro quando conversei com o pastor Saulo sobre o ministério pastoral. E hoje ver Saulo e Monique crescendo com o caráter de Cristo, cara, é uma coisa que me apaixona. Eu falo, eu sei que você me chamou para isso. Moisés foi com 80, meu amigo. Estou com 44 ainda, estou vivo, feliz da vida e querendo ver você fluir. E você vai fluir, cara. Tu tens uma palavra que Deus vai te dar uma empresa para as nações. Eu falei lá para os caras, talvez eu não tenha essa palavra, mas você tem. Quem disse que não vai? Pastor, mas está demorando. Ei, meu irmão, para de medir pelo Cronos, cara. Restaura a tua amizade com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e dá um cheiro nele. Volta a pegar seu instrumento e volta a cantar para Ele. Volta a colocar a sua cara no chão e dar suas lágrimas para Ele. Volta a acordar de madrugada e meter a mão na cabeça dos teus filhos, cara. No final das contas, não bate no peito e diz, meu filho está fluindo. O nome disso é graça, graça, graça. O texto diz, Ele me separou no ventre da minha mãe. Me chamou quando foi do seu agrado. Pela graça me chamou. Eu quero declarar que não é performance, não é eloquência, é graça. É graça sobre graça. Levanta, irmão. Levanta nesses dias. Pode ficar hoje também, pode ficar de pé. Levanta nesses dias. Levanta nesses dias. Levanta suas mãos aí agora e levanta nesses dias. Levanta nesses dias, dá um salto. Que as ideologias, que as mentiras, eu não estou falando das ideologias mais robustas, eu estou falando das mais simples. Eu concordo, não concordo. Acho, não acho. Pega isso e acha o primeiro vaso sanitário e joga fora. E fala, Deus, Tu é que sabes que pensamento tens a meu respeito. Eis-me aqui como na primeira vez. Eis-me aqui como na primeira vez. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos dizem essa palavra é para mim nessa noite? Eu queria te convidar rapidinho para vir aqui. Eu quero orar com você.